Paz do Senhor, amém? Eu estou aqui nessa igreja tem bastante tempo, eu não sei quanto tempo, mas tem bastante tempo. E tem algum tempo já que eu também, às vezes, tenho a oportunidade de ministrar a palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: poucas vezes eu vi a igreja tão bonita como hoje. Vocês estão lindos. A presença do Senhor, ela é real nesse lugar. E eu quero te fazer uma pergunta aqui: quantos têm promessas do Senhor? Levanta a mão assim para mim. Amém. Algumas pessoas não levantaram. Vou te fazer uma outra pergunta: quantos têm grandes promessas do Senhor? Levanta a mão. Deus é um Deus de promessa, que cumpre suas promessas, sabe? Deus, ele começa a estabelecer o plano dele de levantar um povo através de um homem chamado Abrão, ainda chamado Abrão, depois troca o nome dele para Abraão. E ele faz uma promessa gigante para ele, fala assim: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai na terra que eu vou te mostrar, e você vai peregrinar lá. E eu te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E você será pai de uma grande nação, e todo o povo da terra, ou todas as famílias da terra, serão benditas por causa de você. Que promessa! Quem aqui tem uma promessa tão grande como essa? Levanta a mão. Abre aí Gálatas, capítulo 3, versículo 16 e 29, nós vamos ler. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas você vai conseguir entender. Gálatas 3, 16, e depois a gente pula para o 29. À medida que você encontrar, você fala um glória a Deus, um amém, para me saber que você encontrou. Faz um barulho. Ou então folheia a Bíblia bem forte para me sentir que você está folheando, saber que você não encontrou. Não colocaram ali não, né? Diz assim, ó, na minha tradução: pois Deus... Gálatas 3, versículo 16: pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. Agora vamos lá para o 29. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu a ele. Vocês entenderam o que foi lido aqui? Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. Quantos aqui tem promessas de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui tem grandes promessas de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui tem promessas semelhantes que Abraão? Levanta a mão. É isso que a Bíblia diz. Nós unidos com Cristo, agora nós temos as mesmas, sobre nós estão as mesmas promessas que estavam sobre Abraão. É incrível isso. É motivo de dar glória a Deus. Se eu estou aí, eu dou glória a Deus. As mesmas promessas, grande promessa. E aí Deus fala para Abraão bem assim: olha, sai da tua terra, no meio da tua parentela, porque eu vou te fazer pai de uma grande nação. Mas aí antes de dar a promessa, Deus manda dar uma ordem para Abraão. E antes de eu falar sobre a ordem, eu queria só deixar uma coisa clara aqui. Promessa de Deus não são, a gente limita a achar que a promessa do Senhor, a promessa de Deus sobre nós são bênçãos que Ele pode nos dar. Sabe? Eu tenho uma promessa de uma porta de emprego aberta, eu tenho promessa de cura na minha família, eu tenho promessa, tudo isso Deus dá, amém. Mas quando a gente lê sobre Abraão, Deus não faz uma promessa de uma bênção, mas faz uma promessa de um propósito. Eu tenho um propósito para você, Abraão. Você vai ser um pai de grandes nações. Deu para entender? Amém? E a gente tem muito falado nesse tempo sobre propósito. E às vezes eu fico pensando, será que todo mundo entende que é propósito? Porque às vezes eu não entendo umas palavras meio diferentes. Mas propósito nada mais é do objetivo da sua vida, porque você foi criado. Você foi criado para cumprir um objetivo, uma missão, um chamado. E Deus tem um propósito na sua vida. É impressionante, eu acho que são 7 bilhões de habitantes que tem na Terra, de ser humano que tem na Terra hoje, na última contagem. Não sei quem contou, mas está escrito. E no meio desses 7 bilhões, ninguém é igual a você.
ninguém tem a sua história de vida, ninguém tem a forma como você pensa, ninguém tem a forma como você sente, ninguém tem a forma como você reage. Pode ter parecido, mas igual você não tem. Isso é tudo muito lindo, porque isso quer dizer que o propósito que Deus tem para você, é seu, você tem um propósito individual. Deus estabeleceu isso desde a fundação do mundo. E aí ele libera uma palavra para Abraão, e nós entendemos que nós também, como descendência, agora nós temos essas mesmas promessas sobre nós. Você vai ser um pai de grandes nações. As duas promessas mais fortes que eu vejo aqui, em Gênesis 12, você pode ler lá depois, foi o que eu falei no começo. Assim, você vai ser um pai de grandes nações, e toda a família da terra será bendita por causa de você. É muito lindo isso. Mas aí Deus, para cumprir esse propósito em Abraão, ele fala assim, ó, sai da tua terra, no meio da parentela, e vai peregrinar, vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. E eu quero falar um pouco sobre esses dois pontos, sobre sair da terra, sair do país onde você está, sai daí de Ur dos Caldeus, sai daí da Mesopotâmia, vai para outro lugar. É isso que Deus está falando para Abraão. E Abraão, ele sai, e ele vai peregrinar, e Deus tem o mesmo chamado para a gente, sai da tua terra. Porque o chamado de Deus para nós é para, a Bíblia vai dizer bem assim, que ele nos transportou do império das trevas para um reino de luz. Quando há esse chamado sobre Abraão, e nós entendemos hoje que é o mesmo chamado, o mesmo propósito sobre nós, Deus está falando bem assim, sai dessa terra que você está, porque eu quero te levar para um outro lugar, para o meu reino de luz. É interessante quando alguém viaja e sai do Brasil, por exemplo, o Jardel teve a oportunidade de ir para a Europa, o Washington e a Samantha foram para o Chile, e eles participaram de uma cultura, conheceram um lugar diferente. Lá no Chile eles comem abacate com McDonald's, é diferente. É verdade, pergunta a eles. Eu viajo muito, todo ano eu viajo, para a montanha, não é para fora do Brasil não. Porque cada um tem a viagem que merece, entendeu? E até ali, que é no mesmo estado, a cultura é diferente, né, Helder? Sim. É diferente a forma como fala, o sotaque, a comida, é diferente. A cultura é diferente. E o Senhor nos chama para um reino de luz, mas esse reino é espiritual. E nós queremos viver. Por que ele tira Abraão daquela terra? Porque ele queria começar em Abraão uma nova cultura. E o Senhor nos chama para começar, através de nós inserimos uma nova cultura. Mas esse reino do qual Ele nos chama é um reino espiritual. Então essa cultura não quer muito dizer sobre a roupa que eu estou vestindo, se eu estou de terno ou não, se eu uso um palavreado gospel ou não. Mas essa mudança de comportamento cultural, ela vem do Espírito. Não é de fora para dentro, não, mas é de dentro para fora. A palavra de Deus diz bem assim, que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E mesmo em Gálatas também, um pouquinho mais na frente, se a gente for ler, vai falar bem assim, que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos. Isso é cultura, dá uma identidade no espírito que nós somos filhos de Deus. E a cultura de adorar em espírito. Então, a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus, ela começa no espírito. Ela é de dentro para fora, na parte mais interior. É daqui que vai começar a nossa mudança, é daqui que vai começar o nosso comportamento, porque vem do Espírito e vai até a nossa mente, a nossa alma, o nosso psique, e aí se cumpre o que Paulo diz em Romanos: transformai o mundo através da renovação da vossa mente. Então, a primeira coisa que Deus deu para Abraão e que Deus tem para nós como igreja do Senhor, é uma mudança de cultura, é sair da onde nós estávamos para uma nova cultura, para uma nova nação, para uma nova pátria, para um novo reino, o reino dos céus. Amém? Amém. Todo mundo pegou? Glória a Deus. Outra coisa, ele fala bem assim, olha, sai do meio da tua parentela. Família não, vai sozinho. E a gente sabe que Abraão, ele cumpriu esse mandamento em meios termos, porque ele leva o sobrinho dele, ele leva Ló com ele. E aí,
a gente vai ver que lá na frente isso traz problema para Abraão, mas eu não quero me atentar nisso. Eu quero dizer bem assim que, para a gente entender que para o cumprimento do chamado de Deus, o cumprimento do propósito de Deus, o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, ele passa por um momento de dependência do Senhor. Por quê? Porque se eu moro perto da minha família, se eu tenho todo mundo perto, se acontece alguma coisa, por exemplo, lá em casa, eu moro aqui, minha mãe mora na frente, eu tenho um irmão morando em cima, um primo do lado, uma tia do outro, todo mundo muito próximo. Então, se acontece alguma coisa, é fácil, a gente dá um grito, a gente tem quem pode pegar o carro e socorrer, a gente tem quem pode nos ajudar em alguma situação, sempre vai ter alguém. Mas Deus fala para Abraão, não, você vai sozinho. Porque Ele queria criar em Abraão um laço de dependência, de depender do Senhor. E foi muito lindo isso que o Kleber ministrou aqui, porque isso mostra a dependência do Senhor. Porque ele poderia falar assim, eu não posso viver sem receber essa grana que eu preciso receber desse cara. Mas antes eu prefiro fazer a vontade de Deus, sabe? Para cumprir o propósito de Deus em nossa vida, para recebermos as bênçãos dEle, para que a promessa dEle venha a ser cumprida, é necessário nós sermos dependentes do Senhor. Viver uma vida de comunhão e intimidade com o Pai, de forma que tudo que eu faço, eu sei que não é por mim. Tudo que eu tenho, eu sei que não foi eu que conquistei, mas foi o Senhor e todo o tempo cuidando de mim. Foi assim com Abraão. A peregrinação de Abraão resultou nele um relacionamento de comunhão com o Pai. Lá na frente, quando a gente for ver, a Bíblia vai dizer bem assim que Abraão era amigo de Deus. Na Galeria dos Heróis da Fé vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Que relacionamento incrível que esse homem teve com Deus. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Quero falar sobre outra coisa. Havia promessa sobre Abraão, e a principal promessa era que através dele o Senhor geraria uma grande nação. E Abraão, nesse tempo, ele cumpre o chamado dele, ele sai do meio da sua parentela, vai para outra nação, começa uma nova cultura. Mas aí o tempo vai passando e ele não consegue enxergar. Deus falou que você é pai de grande nação, mas eu estou ficando velho, Sara está ficando velha e eu não tenho nenhum filho. E a gente vai ver lá na frente que Deus faz uma promessa de um filho. Ele fala, não, Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, na verdade, ele ora ao Senhor e fala assim, eu já estou ficando velho, e se eu morrer, toda a minha herança vai ficar para o meu escravo, porque eu não tenho filho. E Deus fala assim, não, eu vou te dar um filho. Vai tocando aí. E aí ó, volta até a unção de novo. E aí você conhece a história que Abraão ele tenta dar uma ajudadinha a Deus. Ele tem um filho com a escrava, mas essa não era a promessa de Deus. Deus falou que ia dar um filho com ele e com Sara, e aí nasce Isaac. E aquele menino, ele é amado por Abraão. Aquele menino devia ser, imagina, já velho, não esperava mais ter filho, embora havia uma palavra sobre ele. Vem uma criança, criança é a alegria da casa. Eu tenho uma sobrinha que fica lá em casa, cara, criança é muito massa, criança alegre, e com certeza o coração de Abraão se enchia de alegria com Isaac. Mas a promessa de Deus sobre Abraão não é que ele seria pai de uma criança. A promessa de Deus sobre Abraão é que ele seria pai de nações. E talvez Abraão tenha esquecido que essa era a promessa dele. E às vezes nós temos grandes promessas do Senhor, propósitos grandes da parte do Senhor sobre a nossa vida, sobre essa igreja, e a gente fica muito ligado com o começo da promessa, com o começo do propósito, porque Isaac era só o começo daquilo que Deus já tinha estabelecido para Abraão. Talvez a gente está vivendo um tempo de segurar aquilo que Deus nos deu, achando que é tudo aquilo que nós temos para receber do Senhor, quando na verdade, grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer em nossa vida, entende? Está dando para entender? E a gente vive agarrado com Isaac, e aí a gente vai ver a história. Abraão, Deus pega e fala assim, Abraão, você vai sacrificar seu filho agora. Eu preciso que você sacrifique ele, eu quero que você sacrifique ele. Se você me ama, você vai sacrificar esse menino.
Presta atenção numa coisa. Sabe por que às vezes o Senhor não cumpre em plenitude o propósito dele em nossas vidas, a promessa dele em nossas vidas? É porque muitas vezes o nosso coração está voltado tão somente na promessa, quando na verdade Deus quer o coração voltado para Ele. Deus quer o coração voltado para Ele. Por isso que nós cantamos aqui: muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Deus tem nos dado grandes coisas nesse tempo. Nós temos vivido um tempo onde o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Mas tudo isso ainda não é tudo que o Senhor tem para nós, amém? Quantos recebem no Espírito aí? Para alcançar a promessa de Deus é necessário saber que maior do que a bênção é aquele que pode nos abençoar. Maior do que o nosso propósito é aquele que nos dá o destino, sabe? Existem algumas dicas que nós devemos levar para nós, para entender como acelerar o processo de receber as promessas do Senhor. No livro de Jó, nós vamos ver que Jó passa por um processo doloroso, sabe? Deus deixa que Satanás toque em tudo que é dele. Mas havia uma palavra, Deus fala assim: na vida dele não vai tocar. Deus tira filhos, tira riqueza, tira saúde. Em todo tempo, Jó não murmura, mas havia uma palavra sobre ele, que ele não iria morrer. Só que o cativeiro de Jó, ele só muda quando ele ora pelos seus amigos. O segredo do Senhor cumprir o nosso propósito, acelerar o nosso processo, é a gente estar disposto a contribuir com o propósito do nosso irmão. É você estar disposto a oferecer ao seu irmão, ao seu amigo, todos os meios para ele possa alcançar do Senhor aquilo que ele tem para ele. A igreja do Senhor, ela não é um local de disputa, não. Eu cresço quando meu irmão cresce, eu sou abençoado quando meu irmão é abençoado. Essa visão, ela precisa estar em nós, não só somente na igreja, mas em todos os nossos ambientes no qual nós estamos inseridos. No ambiente de trabalho, na escola, nós somos chamados para abençoar. A promessa sobre Abraão é que ele seria pai de grandes nações, mas que também que através dele, toda a família seria abençoada. A gente entende que essa promessa quer dizer a respeito de Jesus, porque Jesus é a vida da descendência de Abraão. E nós entendemos também que como igreja do Senhor, nós apresentamos Jesus para poder abençoar outras vidas, cara. Foi por isso que nós somos chamados. E é sobre nós também que está esse propósito. Sexta-feira passada, depois da reunião de jovens, eu fiz uma reunião com a liderança dos jovens aqui da igreja. E eu tenho uma equipe de liderança incrível, sabe? Que às vezes ninguém sabe que lideram junto comigo os jovens. Não aparece, mas trabalham demais. Sabe, tem culto de jovem aqui, eu sei que eles vão organizar, vão ornamentar. Já tem gente preparada para fazer recepção, fazem tudo. E eu não preciso falar o nome deles aqui, porque eles fazem isso com muito amor. E a gente foi para uma reunião depois. E talvez tenha sido a reunião mais incrível que eu já participei. E eu estava falando sobre o momento que nós estamos vivendo e sobre transicionamento. E eu falei bem assim que houve nas duas primeiras transições de reinado no reino de Israel, de Saul para Davi e de Davi para Salomão, há uma diferença muito grande de corações ali. Quando Saul vai transicionar, na verdade, quando Deus fala para Saul, Samuel fala para Saul que Deus havia rejeitado ele no seu reinado e que já havia colocado um outro, ungido outro no lugar dele. Saul agora fica desesperado. E a todo momento, quando ele tem uma oportunidade, ele quer matar Davi. Todo momento ele quer matar Davi. Ele busca Davi, ele caça Davi, ele quer matar Davi de qualquer forma. Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata.
Mas aí Saul morre e Davi toma o trono. Davi sendo rei de Israel, Israel prospera e há um palácio muito lindo, foi feito um palácio muito lindo, Davi morava naquele palácio. Ele olha do palácio e vê que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela ficava num tabernáculo. E Davi falava assim, é muito injusto eu viver nesse palácio bonitão, e a Arca da Aliança está nesse tabernáculo, a gente vai construir um templo. Há um projeto no coração de Davi. O meu projeto é que a gente construa um templo. Esse projeto nasceu no coração de quem? De Davi. Mas Deus fala para ele, não, você não pode construir esse templo, porque na sua mão há muito sangue. Seu filho Salomão vai construir. Davi poderia ficar frustrado, Davi poderia ficar triste e irado, poderia deixar para lá. Então, já que é Salomão que vai construir, deixa ele se virar e constrói. Sabe o que Davi faz? Davi prepara todos os recursos para Salomão construir o templo. Ele pega ofertas de ouro, ele pega ofertas de madeira, ele pega tecidos do reino e do seu próprio bolso, da riqueza dele pessoal. Ele oferta para a construção do templo. Não vai ser eu que vou construir, vai ser Salomão, mas eu vou ofertar. E aí transiciona. E aí vem Salomão e Salomão constrói o templo. Sabe? Às vezes há um propósito na nossa vida e a gente não consegue entender que nem sempre nós vamos ser o que vamos fazer. Apenas Deus nos deu isso no nosso coração. Mas entender que eu preciso transicionar para que alguém possa cumprir o propósito, o chamado, estabelecer aquilo que Deus quer nesse tempo. Isso sim tem que estar no nosso coração. Davi não se importou se não era ele que ia fazer. Davi não se importou se não era ele que no dia da inauguração ia estar apresentando. Não, ele seria Salomão. Mas ele preparou tudo para o seu filho na fé. Sabe? Deus tem promessas em nossas vidas. Deus tem coisas grandes para fazer em nossa vida. Mas talvez a chave para poder virar e Deus estabelecer aquilo que Ele quer de nós, seja em eu buscar menos aquilo que Deus tem para fazer em mim e contribuir para que Deus possa fazer na vida do meu irmão. Deus nos chamou para ser agente cooperador um dos outros. Quando a Bíblia diz bem assim, amai-vos uns aos outros, suportar em amor. Suportar não é tolerar. Suportar é dar suporte. É deixar que alguém cresça em cima da gente, entre aspas. É deixar que alguém se achegue mais do Senhor. É abrir o caminho para que alguém vá mais longe do que eu possa ir. E assim cumprir as promessas de Deus que estão sobre Abraão, que estão sobre a igreja, sabe? Que através de nós será bendito todas as famílias da terra. É através de mim e de você. E a promessa ela é incrível, Abraão. Pai de grande nação, ele não ficou ligado se Isaac era um filho amado, mas se fosse necessário sacrificar, ele sacrificaria, porque para ele era muito mais importante fazer a vontade do Pai. Existem coisas que precisam ser sacrificadas, existem renúncias que precisam ser feitas, para que Deus possa cumprir o propósito dele na minha e na sua vida, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nessa igreja, tem para fazer através de mim e através de você. Você vai ser um agente transformador de famílias nesse lugar. Você vai ser um agente transformador do ambiente do seu trabalho. É com você que Deus conta. Mas para cumprir esse propósito, nós precisamos estabelecer algumas regras, sabe? Viver a cultura do reino de Deus, ser dependente de Deus e abençoar o meu irmão para que ele cumpra o propósito dele. Fique de pé, queridos, nós vamos orar agora.